acaso acontecer uma mulher na presidência. Se surgir uma mulher que ocupe a presidência, lucrará muito a nação, dando fim à divergência. Se acaso acontecer uma mulher na presidência, essa ciência. Se acaso acontecer uma mulher na presidência, essa ciência. Mulher é mais carinhosa, muita gente esforçada, com ela o tempo fabiosa, libertará a pátria amada. Se acaso acontecer uma mulher na presidência, essa ciência. Se acaso acontecer uma mulher na presidência, essa ciência. Falta de trabalho, fome, crime como distribuiu. Uma mulher como acabará no Brasil. Se acaso acontecer uma mulher na presidência, É ou não é? Ora é ou não é? Se acaso acontecer uma mulher na presidência, Se acaso acontecer uma mulher na presidência, ora deixa eu mostrar. Boa noite a todos. Agora é comigo e com elas. Olá, boa noite. Quero agradecer, sou Regina Ferreira, pré-candidata a vereadora da cidade de Carapicuíba. Fico feliz em participar mais uma vez vocês com essa live dessa noite. Dentre outros assuntos, eu escolhi falar sobre a importância da mulher na política. São muitos os desafios para os enfrentamentos, para a desconstrução do racismo, machismo, sexismo e todas as formas que oprimem o ser humano. Sim, nós mulheres somos detentoras de direitos e deveres. Não pretendemos a superioridade, mas caminhar em condições dignas ao lado dos homens, ter o respeito para a convivência pacífica. São muitos os assuntos que nos cercam: assédio, maternidade, carreira, geração de renda, violência doméstica, desigualdade e gênero. Ficaremos dias refletindo sobre isso, que os assuntos são imensos, e outros diversos temas, mas enfim. Hoje tenho a satisfação de receber na nossa live as pré-candidatas da nossa região vizinha, que é Osasco. Agora é com elas. Sejam bem-vindas, Zélia Patrícia Lucas, Débora Dias e Flávia May. Gostaria que vocês se apresentassem para o nosso tema de hoje. Mulheres na política, nossa importância. Vamos lá? Vamos começar com a Flávia? Oi. Olá, eu sou a Flávia May, sou candidata ao mandato coletivo Agora é com Elas. Bom, eu sou professora, pedagoga, sou professora de educação física também, tá? E sou ativista feminista das causas da mulher. Óbvio, né, gente? Bom, eu queria agradecer imensamente a Regina pelo convite feito a nós. Nós agradecemos porque a Regina é uma mulher lutadora, uma mulher digna, que merece, de fato, o voto de vocês aí da cidade de Carapicuíba, viu, gente? Porque essa realmente vai representá-los na Câmara. Então, para nós é um imenso prazer estar aqui com ela hoje.
Zélia Patrícia Lucas. Pode se apresentar, Zélia. Está usando aí ainda? Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou Zélia Lucas Patrício, tá, Regina? Ô, Zélia, errei seu nome, perdão. É que a gente só chama de Zelita, Zélia. Vamos então, lá. eu sou Zélia Lucas Patrício. Zélia Lucas Patrício, perdão, vamos lá. Sou do coletivo Agora é com Elas. Sou professora da Rede Municipal de Osasco há 18 anos. Sou assistente social também. Militante do movimento negro, militante do movimento de mulheres. Eu sempre falo que eu não sou feminista, eu sou negrista e mulherista. Né? É uma outra vertente dentro do feminismo, que saiu fora do feminismo, porque a especificidade das mulheres negras são diferentes, né? Temos especificidades diferentes. E o que mais? Ah, sim, e essa semana, gente, vou socializar com vocês, eu fui convidada para ser a secretária nacional da RENA, uma associação dos povos tradicionais. Parabéns, e você, Débora? Boa noite a todos e todas. Boa noite, Regina. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, Débora. É um prazer enorme estar aqui com você, com o povo de Carapicuíba. Muito obrigada por todos vocês que estão nos assistindo essa noite. Meu nome é Débora Dias, sou formada em História, em Pedagogia também. Sou do movimento, ativista do movimento negro e do movimento de mulheres e movimento os direitos humanos, tudo que diz respeito antifascista, sabe, tudo que é discriminação, preconceito, a gente está ali lutando para a desconstrução. Sabemos que um mandato coletivo é bem diferenciado, né? E é um modelo recente. E vocês, com toda essa garra, determinação, ousadia, porque é uma ousadia, né? Fazer esse mandato. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, explicar um pouco como que é esse mandato para nossas... no público que está nos assistindo aí. Quem vai ser a primeira? Zélia, Flávia. A Débora vai falar. Falar um pouquinho sobre o mandato coletivo, que tem pessoas que não conhecem ainda, tem um público que não conhece o mandato, não sabe como que funciona. Tá bom. Vamos lá, Débora. Essa parte sempre sobra para mim, gente. Por quê, hein? Gostaria de saber. Não sei, sempre sobra para mim essa parte, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, Débora. O mandato coletivo, ele surgiu por conta dessa questão a sociedade, de uma forma geral, está descrente com o velho modo de se fazer política. É um formato que já existe a nível mundial, mas aqui no Brasil é muito novo. Nós só temos um mandato com sucesso que se chama a bancada ativista de deputados na Câmara de São Paulo. E nós aqui em Osasco somos as pioneiras. A gente vem com esse propósito pelo Partido dos Trabalhadores, né, com esse formato, 3 mulheres militantes que têm política na cabeça. A gente já luta, acho que desde da barriga da mãe, né, com algumas bandeiras de luta, e com o objetivo único, né, de fazer a transformação nas comunidades onde a gente reside e na cidade da onde a gente faz parte. Então, o mandato coletivo, nós temos como o propósito a oxigenação da política.
é fazer a nova política, uma forma diferente de se fazer política, trazendo a comunidade para dentro do mandato, fazendo a discussão juntos. O que não é aquela política verticalizada, aonde a pessoa lá em cima tem o iluminado, né? As pessoas imaginam a política que a pessoa lá da periferia, lá da ponta, ela queira, ela necessite, sem discutir com essa comunidade, sem discutir com o povo. Então, o mandato coletivo, ele tem esse propósito, né, de unir 3 pessoas com um único propósito. É claro que a legislação ainda não temos legislação para isso, inclusive nós uma das lutas do mandato coletivo é lutar para a mudança da legislação, inclusive do regime interno da Câmara. Então, são 3 vereadoras que vão ter o mesmo salário. Porque uma das perguntas que as pessoas sempre fazem para nós, nossa, mas o mandato coletivo não vai onerar os cofres públicos? Não vai onerar os cofres públicos, porque a gente vai ter o mesmo salário, não vai existir o salário para 3 vereadores, não. O salário de um vereador paga 3 vereadoras. Então, essa é uma forma nova de se fazer política, e principalmente a transparência, porque, como eu disse no início, a população, de uma forma geral, a política, a velha forma de se fazer política, caiu no descrédito. E os políticos, inclusive, eles tem um vídeo, inclusive, eu não me recordo onde em qual país que é, mas é um político onde os munícipes, as pessoas catavam um político e jogavam dentro da caçamba do lixo. E então é uma representação a nível mundial da população em relação aos políticos, esse descrédito. Então a gente vem com esse formato para dizer para as pessoas que existe sim possibilidades de fazer política de uma forma ética, transparente e principalmente participativa, porque a partir da participação das pessoas, a gente vai fazer formação, porque quando as pessoas participam, elas se formam, então elas passam a entender como que funciona a política do seu município. É isso. Zélia quer falar. Então, nós sempre falamos também que nós somos o oxigênio da nova política, né? E a gente pede para a Débora falar, porque ela é a mais pausada, é aquela calma, ela tem, assim, uma forma bem didática de falar o que é o mandato coletivo, né? Mas, além de tudo isso que ela diz, o mandato coletivo, ele visa o diálogo com a periferia, o diálogo com os nossos iguais, né? É uma forma de você fazer política com a sugestão, com a opinião, com a inserção da periferia dentro de um mandato, né? Porque o que nós vemos aí hoje nessa política são mulheres e homens elitizados, engravatados, né? Engravatados, e que não dialogam com a periferia. Eles vêm para a periferia quando é necessário, de 4 em 4 anos, né? Então, nós queremos quebrar com isso, Regina. Nós, mulheres, viemos para fazer a diferença. Nós queremos fazer a diferença no nosso município, fazendo essa nova política, trazendo esse novo olhar de fazer política, porque tem muitos países em que os legisladores, os cargos assim de legislativo, eles ganham um salário mínimo. Eles fazem aquilo em prol da comunidade, em melhoria para a sua cidade, e não em benefício próprio,
né? Então, quando pensamos no mandato coletivo, foi visando isso. Seriam 3 pensando na política de uma forma em que o outro se vê através de nós. Que olhe para essas 3 e fale, elas me representam, porque são do povo. Né? São mulheres que não visa o salário, que não visa o estrelismo, o status, eu estou em evidência. Não, visa mesmo o trabalho com a comunidade, o resgate dessa comunidade, levar políticas de ações afirmativas para essa comunidade, mostrar para a sociedade que é possível fazer, sim, uma política sem benefício próprio, sem pensar no eu, na minha família, no meu benefício, eu vou beneficiar os meus. Né? E sim fazer uma política pensando em todos. Uma política plural. Né? Então, o mandato coletivo ele tem esse olhar, ele tem essa visão de fazer um mandato plural, onde todos vão estar presentes, onde todos vão estar opinando, e essas 3 aqui não têm hierarquia. Né? E até quando a gente briga, uma fica olhando assim, faz, né? Mas não tem hierarquia. São as 3 no mesmo nível, as 3 com a mesma ideologia, as 3 pensando no mesmo propósito, que é a comunidade, que é, sim, fazer o melhor para o nosso povo, né? E sem discriminação. Mas elas frisam muito periferia, então não vamos fazer nada para os não da periferia? Sim, temos projetos, temos propostas. Então, as nossas propostas, ela é uma proposta transversais, onde ela vai atingir todas as camadas, e não uma única camada. Eu não vou lembrar da periferia daqui a 4 anos. Né? Então, o mandato coletivo é isso, Rê. Eu acho que deu para a gente, para o pessoal que está nos assistindo aí. Boa noite, Valmir de Itapevi. Obrigado por estar presente com a gente aí. Quem mais apareceu aí? Tem um pessoal aí que está nos assistindo, que agora já sumiu o nome, mas eu agradeço a presença de todos aí. Tá? Flávia, gostaria que você desse uma explanadinha para a gente aí sobre o mandato coletivo e qual a nossa importância, nós mulheres dentro da política, né? Para as políticas públicas voltadas para nós. O que você acha? Fala um pouquinho para a gente aí, Flávia. Quando se fala no mandato coletivo, a gente tem que entender que esse mandato ele tem a função de atender todas as classes sociais. Mas nós sabemos que quem mais necessita de políticas públicas é o povo pobre, é o povo da periferia. É aquele que não consegue, onde o poder público muitas vezes não chega. Ou quando chega, chega deficitário. Por exemplo, quando quem é da periferia vai numa UBS, quando não tem um atendente, quando vai na escola e não tem o professor, né? É nesse momento que o poder público chega nessas pessoas de periferia. Então, a ideia do mandato coletivo é que essas 3 candidatas, essas 3 que serão futuramente vereadoras da cidade, possam estar em cada canto da cidade, ouvindo, explanando e, acima de tudo, colocando as políticas públicas onde elas devem estar, que é na mão da população mais pobre. Né? Então, nós temos, quando fala no mandato coletivo, é importante que a gente enxergue. Por exemplo, na Câmara Municipal, nós temos hoje, na Câmara Municipal de Osasco, 21 vereadores. Nós temos 3 vereadoras mulheres. Estou errada? 3 vereadoras mulheres. Dessas 3, quem de fato nos representa? Quem é da periferia? Quem é que vai na UBS e tem seu filho na escola pública? Nós não nos enxergamos naquela Câmara Municipal. Não nos enxergamos. Lá não tem mulher negra. Lá não tem mulher de periferia. E quem muitas vezes está lá também não se enxerga como negro ou não se percebe como alguém da periferia. Se enxerga como um ser iluminado, onde ele vai votar as leis, mas não pensa de fato na população mais pobre. Muitas vezes pensa no seu próprio eu e no seu próprio ego.
E é aí que mora a diferença, quando você tem um mandato coletivo à disposição da população, essa população é que vai dizer o que de fato esse mandato deve votar a favor. É ele que vai determinar. Então, a partir desse momento que esse mandato está em todos os cantos da cidade, é a população é que vai mandar nesse mandato. Nós não somos seres iluminadas que vão estar lá e fazer o que pensa, vai fazer o que a população determina. Isso eu acho que é o mais importante. Quando falamos em espaço de poder, essa também é uma correlação de forças. Como pode uma cidade, por exemplo, Regina, com 51,46% de mulheres e não termos nem sequer Uma 30% representante. na Câmara de Vereadores? Não tem 10% representando, né, Cláudia? É muito pouco. Então, nós temos que aumentar essa correlação de poder. Mas a gente tem que ter um entendimento que essa correlação de poder, ela não só deve acontecer na Câmara dos Vereadores, mas em todos os espaços públicos de poder. E a gente tem que garantir que essas mulheres tenham acesso a isso. Porque não adianta pedir que a mulher venha para a política se você não dá o acesso de fato para ela trabalhar na política. Se você não dá oportunidade de fato. E eu falo isso, por exemplo, por conta de candidaturas laranjas. O que os partidos fazem? Colocam mulheres somente para garantir os 30%, mas não garante de nenhuma forma a participação política dessas mulheres, somente para preenchimento de chapa. Então, é importante que a gente fala, não é somente preenchimento de chapa, mas é uma constituição de poder, de fato, dessas mulheres. Que elas possam realmente construir a política pública. Né? Quando a gente, por exemplo, eu vou falar um pouco da relação dos sindicatos. A gente preza tanto para que os sindicatos, tem que ter mais mulheres no sindicato. Mas, por exemplo, qual é o sindicato que faz creche no local na hora das assembleias? Para que essas mulheres possam participar das assembleias do sindicato? Não tem. Por exemplo, na Câmara dos Vereadores, tem um lugar onde a gente possa guardar as nossas crianças enquanto estamos debatendo política? Não tem. Como é que a mulher consegue garantir o seu espaço se ela não consegue ter a guarda dos seus filhos? Então, a gente tem que discutir isso. Quando a gente não garante que essa mulher possa, de fato, trabalhar, possa, de fato, estar inserida nos locais de poder, a gente não garante que ela faça a discussão. Porque nenhuma mulher vai sair da sua casa para debater política quando seu filho não tem um lugar para ser guardado. Né? Então, eu vou falar um pouco, mas eu acho que a Zélia também já ergueu a mãozinha. Fica à vontade, Zélia. Então, quando nós falamos sobre esse tema aí, mulheres nos espaços de poder, a gente não fala do espaço de poder somente na política, né? Nós falamos em todos os espaços, né? É numa empresa, como essa mulher chega numa direção, uma presidência de uma empresa, como essa mulher consegue alcançar patamares que dizem que não é para ela. Né, que não são para nós tentarmos isso, né? E pensando na política, quando a Flávia fala sobre esse é um espaço nosso também, que queremos chegar nele, não chegamos por quê até agora? Porque a Câmara dos Vereadores só tem 3 mulheres. Porque ainda temos essa coisa, esse preconceito enraizado de não se votar em mulher. Que mulher não sabe fazer a política, que mulher não serve para fazer a política, porque isso é local para os homens. Só que tem dados, isso números, fatos, estatística, e contra fatos, contra números, não dá para se argumentar contra, que os locais onde mulheres, os municípios onde mulheres administram, que empresa que as mulheres administram, tem um sucesso enorme. Tremendo, verdade. Então, o que precisamos, é uma fala de Viola Davis, é oportunidade. Para estar nesses espaços de poder, precisamos de oportunidade. Porque capacidade nós temos, olhar crítico nós temos, pensar a política sabemos onde está a necessidade, o que nos falta mesmo sem puxação de tapete, sem querer que sejamos laranja,
é darmos sim, é dar sim para a gente oportunidade. Eu falei assim, não, vocês estão afim, então vamos lá, vamos dar suporte, vamos dar condições para vocês alcançarem isso, né? E o que é muito difícil para nós mulheres, ainda mais para nós mulheres negras, é condições. É olhar e falar, elas são capazes. Nós sabemos que somos capazes. Nós temos que sempre estar brigando com o outro para mostrar que somos capazes, né? Então, o coletivo, ele não quer brigar, não. Ele vai mostrar e pronto, acabou. Nós vamos chegar e vamos pôr o pé na porta e vamos dizer quem nós somos e o que queremos para o nosso município, né? É a política que visamos? É a Câmara Municipal que visamos? Sim, então vamos colocar o pé na porta, vamos mostrar devagar o que o coletivo pretende para o município de Osasco. E o que é um coletivo de mulheres que pensa a política séria, que pensa uma política igualitária, que pensa uma política para todos, né? Não uma política de 4 em 4 anos. Né? É uma política de que eu não vou chegar naquele bairro e colocar uma faixa em véspera de eleição. Ah, eu fiz isso, eu trouxe isso. Não queremos isso. Nós somos mulheres que queremos estar o ano inteiro na periferia. E aí uma coisa que eu sempre falo, que quem fazia muito isso era a Sônia Rainho. Sônia Rainho tinha o gabinete na periferia. Ela tinha o gabinete na Zona Sul e na Zona Norte, onde ela trabalhava a comunidade os 4 anos. Onde não tinha o assistencialismo, tinha, assim, políticas públicas concretas. O que está precisando no bairro? É escola, então tem uma área reservada? Quando foi a construção do 1º de maio, a primeira coisa que ela pensou foi área de lazer, escola, um teatro e a UBS. Vamos deixar esse espaço aqui, porque isso vai ter que chegar aqui. Um dia vai chegar. Chegou. Sabe? Então, quando nós pensamos, vamos entrar nessa, é com esse olhar da periferia e não periferia. É esse olhar de fazer a política uma política séria, uma política onde não vamos estar precisando do munícipe somente a cada 4 anos, mas sim o ano todo. E aí? Precisa do que nesse bairro? Como podemos ajudar esse bairro? A Débora sempre frisa, sempre fala do conselho. Nós temos sim que ter o conselho, onde esse conselho vai falar o que é necessário, porque não somos as iluminadas que vai decidir sozinha. O conselho vai trazer a demanda. Olha, é necessário que faça isso nesse bairro. Olha, esse bairro está precisando disso. Então, é uma forma assim, uma forma nova de fazer política e trazendo, assim, o que foi positivo lá atrás. Né? Que ao lembrar da Sônia, eu lembro de várias coisas que foi muito positivo no mandato dela. Né? Que eu aprendi muito e que muito pode ser repetido se a gente chegando assim ao pleito, a ser, sim, as vereadoras do município de Osasco e realizar tudo isso que a gente almeja. Né? Então, mais mulheres no espaço de poder se faz necessário, sim. Verdade. É isso. Acho que a Débora levantou a mão, queria falar um pouquinho, né, Débora? Está aberto para você, pode ficar à vontade. Eu quero completar um pouquinho a fala da Zélia e da Flávia, nessa questão das mulheres no poder, no espaço de poder. Quando a Zélia fala a respeito de onde a mulher na gestão existe mais transparência e menos corrupção. É muito interessante, gente, muito interessante isso, porque isso é uma pesquisa a nível mundial. E por conta dessa questão da pandemia, 3 mulheres ficaram em destaque. E além dos países menos corruptos, que são 3 mulheres lideradas, 3 mulheres, 3 lideranças, desculpe. Uma é da Dinamarca, presidente da Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia. São os 3 países dirigidos por essas mulheres que são menos corruptos do mundo. E
saiu agora, esses dias, uma pesquisa, que eu acredito que todos tenha visto isso, os 3 países que mais tiveram sucesso na questão da pandemia foram dirigidos, são países dirigidos por mulheres. As mulheres. Né? E aqui no Brasil é uma discrepância muito grande, porque nós somos 52% da população. E nós só temos 10%, desses 52%, nós só temos 10% na política. Gente, isso é um absurdo. 10% na política. E desses 10%, 1,9% são mulheres negras. 1,9%. Então, é muito, muito difícil um país extremamente continental, nós vivemos num país continental, um país que tem uma política extremamente racista, machista, misógina, homofóbica, todas as formas de discriminação, e aí a gente não tem como não comparar, por exemplo, com a Ruanda, que é um país da África Central, que tem 61%, 61,3% das mulheres no poder no parlamento. Então, e lá o nível de corrupção em Ruanda é muito baixo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós, mulheres, temos capacidade, sim, de governar, temos capacidade, sim, de administrar. Quem são as melhores administradoras, a não ser a mulher? Porque a mulher, ela consegue muito bem gerir uma casa. E um país é mais ou menos igual de ser excelente administradora, principalmente as mulheres de periferia, porque mulher de periferia, ela consegue tirar leite de pedra. A gente consegue tirar leite de pedra. Porque a gente não tem educação, nós não temos saúde, nós não temos moradia, nós não temos infraestrutura, nós não temos um mínimo para se viver e ainda conseguimos criar filhos, ser mães, trabalhar fora. A gente faz milagre. Então, nós temos, sim, muita capacidade de poder, de administrar, e sabemos muito bem como fazer isso da forma correta, honesta, transparente e inclusiva, principalmente. Porque uma das coisas que a mulher sabe muito bem fazer é inclusão. Porque a mulher tem essa questão de gerar, né, de gerar vidas, e o fato dela gerar vidas, ela tem o respeito pela vida. A mulher tem essa questão do respeito pela vida, né? E então, essa questão das mulheres no poder é uma coisa que a gente, como a Flávia falou e a própria Zélia falou, nós precisamos realmente tomar posse daquilo que, gente, não querem. A gente vive num país extremamente racista e misógino, mas a gente está avançando. E já tem pesquisas, a gente sabe que a capacidade que nós temos, a honestidade, somos muito mais honestas, muito mais transparentes, eu sinto muito, mas isso é verdade. Então, a gente tem sim essa capacidade. Então, não é que, como a Regina fez a introdução, a mulher ela não está a fim de tomar o lugar do homem, ela não quer ser mais do que o homem, não é isso. A gente só quer igualdade. Igualdade de direitos, igualdade nos espaços. Hoje nós ganhamos, o nosso salário é 20% a menos do que o salário do homem.
E a mulher negra ainda ganha menos ainda. Então, é nesse sentido que o mandato coletivo, agora é com elas, a gente quer trabalhar em cima de todas essas questões que se faz tão necessária, a questão da educação, a questão da moradia, de mulher, raça e classe. Esses são os nossos eixos, e nós estamos aí para batalhar, assim como com você, Regina. Eu acho que sororidade, né? A gente está para ajudar umas às outras, e quando uma sobe, a outra puxa. Né? Isso. É pegar na mão e puxar. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, as mulheres têm 12 direitos. Direito à vida, direito à liberdade e segurança pessoal, direito à igualdade e estar livre de todas as formas de discriminação, direito à liberdade de pensamento, direito à informação e à educação, direito à privacidade, direito à saúde e à proteção dela, direito a construir um relacionamento conjugal e planejar sua família, direito a ter tantos filhos que ela quer, direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade de reunião e participação política, direito a não ser submetida a tortura e maltratos. Nós estamos vendo que esses direitos assim estão todos, não estão sendo respeitados, né? Então, eu acho que cabe a nós entrarmos com políticas públicas firmes mesmo, para que nós conseguimos, né, que esses direitos todos sejam respeitados, principalmente a mulher periférica, que é a mulher que mais sofre, a mulher que sai para trabalhar cedo, a mulher que pega trem cheio, ônibus cheio, a mulher que leva o sustento para dentro da sua casa. Então, assim, como vocês, aí em Osasco, o eixo de gênero, todas essas políticas, eu me comprometo aqui, Carapicuíba, também levantar para a mulher negra, para a mulher periférica, sabe, para essas mulheres aí que, assim, a gente até fica, né, nós estamos, assim, sofrendo muito, muito. Ontem, uma mãe perdeu um filho de 5 anos, tá, porque ela foi obrigada a passear com o cachorrinho e deixou a criança com a madame, né? Que política que tem voltada para essa doméstica? Quais são as políticas públicas que essa mulher tem à frente? Eu acho que então cabe a nós, né, pegarmos a mão mesmo dessas mulheres e fazer, não, agora é com elas, agora é com nós, agora somos juntas. Foi o que a Débora falou. Quando uma levanta, pega na mão da outra para levantar também, né? Então, acho que nós temos que estar aí, na luta. Carapicuíba, Osasco, nós somos mulheres guerreiras, mães de família, até a meia hora atrás, um pouquinho antes de estar na live, estava fazendo janta, e somos políticas, somos guerreiras, né? Então, eu gostaria que, assim, esses direitos que foram tirados, nós, o que vocês estão achando de tudo isso? Os direitos que não estão sendo respeitados? Gostaria que vocês dessem mais explanada nisso. Por favor, Flávia. Eu quero agradecer também a Márcia. Fala pouco, tá, Flávia, por favor. Espera um pouquinho. Por quê? Eu quero agradecer a Márcia, a coordenadora do Movimento Vermelho de Osasco, que também está por aí. Márcia, boa noite. Vamos lá, Flávia. Agora é com você, agora é com nós, agora é com elas. Então tá com você. Agora é com todas nós Flávia. juntas. Mas arruma, né? Ou dá um... Olha, Zélia, fecha o microfone. É importante que a gente fale sobre essa questão. Você sabe que eu tenho ficado muito assustada. A retirada de direitos de nós, trabalhadores, tem pesado cada vez mais. E entrando um pouco no que a gente estava falando sobre a questão da relação de poder das mulheres, a relação de poder, o espaço de poder onde essa mulher está, a gente percebe quanto é mesquinho a própria sociedade com a mulher nos espaços de poder. A gente observa que a mulher sempre é olhada de outra forma, ela tem que provar que ela
é muito mais eficaz, é muito mais, tem muito mais sabedoria, que ela é muito mais estudada, muito mais instruída. A sociedade nos olha, não, uma parcela, no caso, né? Nos olha com um olhar diferenciado na política, e a política é extremamente mesquinha com todos nós. E falando da questão de retiradas de direitos, nós sabemos a falta que a mulher faz na política. Olha só, nós sabemos que essa falta que a mulher faz na política é o que pesa. Porque um homem branco político, vota a favor de retiradas de direitos das empregadas domésticas. Uma mulher não votaria. Ou, pelo menos, uma mulher de periferia, que representa essa periferia, sabe da importância de levar o ganha-pão para casa, não retiraria esses direitos. E a gente percebe como a política ela pode ser mesquinha e ela cada vez nos coloca no processo de empobrecimento da população, né? A nossa população não percebe o quanto de fato faz a falta dessas mulheres trabalhadoras questionando seus direitos e estando nos lugares de poder. Porque cada vez, se você observar no Congresso hoje, o que nós temos lá são homens brancos, homens que vêm da bancada da bala, da bancada evangélica, e quando temos mulheres, são aquelas que de fato não nos representam. São aquelas que sempre tiveram acesso a tudo. Nós temos muito poucas mulheres que nos representam no Congresso hoje. E justamente essas poucas mulheres que têm buscado, no nosso campo progressista, fazer recuar, né, essa perda de direitos. Né? Porque nos últimos tempos nós perdemos muitos direitos, né? As pessoas não conseguiram se atentar o que isso daqui para frente vai causar, né? Esse empobrecimento ainda maior da nossa população. Olha só, nós temos um governo, como a própria Débora falou, um governo de ultradireita, um governo que não representa. Quer dizer, ele ganhou com 57 milhões de votos e 87 milhões de votos não votou nele. 87. Então, quer dizer, ele não representa a maior parte da população brasileira. Mas é ele que, de fato, está no poder. E é ele que tem retirado os nossos direitos. Agora, a gente vê uma inércia muito grande da nossa população de não questionar, de fato, a perca desses direitos. Parece que eles estão, assim, velados. Não conseguem enxergar o empobrecimento da nossa população. Eu vou deixar, porque a Zélia ergueu as mãozinhas, está doida para falar. Eu vou terminar essa questão só dizendo assim. Quando a gente empobrece a mulher negra, quando a gente empobrece as mulheres, que na sua grande maioria fazem carreira solo, digamos assim, são aquelas que são as chefes de família, a gente empobrece a família inteira, né? Então, é importante que a gente tenha esse pensamento de que quando a gente tem políticas públicas que façam, de fato, essa mulher negra, essa mulher ter um pouco mais de condições financeiras de gerenciar a sua casa, a gente faz com que gere renda, faz com que a população fique um pouco mais abastada do dinheiro. E assim gera a economia, né? Assim gira a economia. Zélia, pode falar. Zélia? À vontade aí. Perdão, desculpa. Diante de tudo isso, vamos lá. Nós viemos de um sistema patriarcal, né? Onde a mulher era vista ainda como aquela que não pensava, né? Não tinha direito de pensar, não tinha direito de argumentar, não tinha direito de ter opiniões. Ela era somente para gerar filhos. E ainda esses filhos não eram dela, né? Era do homem. Isso é histórico, né? Se a gente for fazer um resgate, a gente encontra isso. Se ela se separa, em alguns países ainda é dessa forma. As mulheres têm um filho, mas os filhos são do homem, né? Se tiver que se separar, o homem fica com a criança.
E aí vem o descrédito. Como eu vou colocar uma mulher para tomar conta de um país, de uma cidade, de um município, sendo que ela não foi feita para pensar? A mulher, ela existiu para satisfazer os prazeres carnais do homem. Ela não é para pensar, né? E aí nós vemos ainda muitas companheiras que têm essa mentalidade. Ah, eu não me envolvo em política. Ah, eu não voto em mulher. E ainda tem essa concepção de que eu tenho que delegar a um homem para ele pensar o que é bom para mim, o que é bom para as mulheres. Como o homem vai pensar o que é bom para as mulheres? Ele não vai jamais legislar, pensar em políticas públicas que vá beneficiar uma mulher. Tanto o nosso município nunca se criou uma secretaria de mulheres, sempre visou uma coordenadoria. Antes, chegou a coordenadoria através de muito trabalho, porque era para ser um departamento. Um departamento. E aí chegou-se a uma coordenadoria de mulheres, para pensar a política para as mulheres. Hoje, atualmente, teve... A coordenadora saiu de férias, colocaram um homem para cobrir, para pensar as políticas no município de Osasco para as mulheres. E aí eu fiz estou trazendo de lá e já mostrando a atualidade, que os homens, eles não pensam a política igualitária, uma política plural. Eles pensam a política. Nós temos que pensar a política num todo, beneficiando toda uma população e respeitando a especificidade de cada parcela da população. Nós temos que pensar a política para as mulheres, para os deficientes, a gente tem que pensar a política para as crianças, tem que pensar a política para os adolescentes, pensar a política para os idosos, pensar a política para a população negra, que somos a maioria e não temos política nenhuma voltada para as nossas questões. Temos sim um cara lá que acha que a escravidão foi benéfica para a população negra. Uma concepção assim, esdrúxula, errônea, do que é ser negro no Estado brasileiro e em qualquer local do mundo que teve a escravidão. Então, quando a gente pensa na política, a gente tem que pensar, sim, o que queremos nós enquanto mulheres? É só ocupar espaço? Não. É abrir caminho para outras que vêm e que tenham essa mesma concepção de política, de mundo que nós temos. Né? Porque muitas mulheres chegam, algumas mulheres chegam, mas qual é o legado que essas mulheres estão deixando e estão pensando no município? Eu trago para o nosso município, Osasco, 3 vereadoras. Alguém de vocês conhece alguma coisa que elas estão deixando? Sabe? São essas coisas. Quando nós falamos o que queremos para o município, nós queremos deixar um legado, deixar a marca do agora é com elas no município de Osasco. Que isso vai falar, isso aqui foi resultado de luta de 3 mulheres que enfrentou tudo, que enfrentou várias coisas que não convém falar aqui e que estamos enfrentando, para chegar em um local onde possamos colocar aquilo que nos sentimos capazes de executar. Então, não queremos ser marionete na mão de ninguém. Nós queremos executar a política. E ontem, Regina, quando você fala das perdas, ontem foi aniversário da lei das domésticas. Sim. E, infelizmente, nesse dia mesmo, a mãe do Miguel, ela não recebeu os parabéns, né? É uma frase que ela deixou, que ela falou, que ficou marcada, que ficou assim, eu fico toda hora me lembrando, eu confiei meu filho a ela. Ela confiava os filhos dela para mim. Então, ela era digna de cuidar dos filhos da outra.
Num momento, o único momento que ela delegou os cuidados do filho dela, coisa de minutos, era descer, levar o cachorro e trazer de volta. Em um ato assim, imagina, não é meu. Em um puro, eles não querem enquadrar enquanto abandono de incapaz, mas ali foi abandono de incapaz. Porque a mãozinha dela estava lá, apertando o botão, não era para ir para o zero. Era para subir. E quando subiu, uma coisa que eu estava conversando com a Flávia, essa criança, a mãe falou, ele é muito inteligente. E ele teve a concepção de quando entrou no elevador, o tempo que demorou do primeiro andar até o quinto. Quando ela apertou o sétimo, que era 2 andares acima do que ele estava, eu estou pensando como ele deve ter deduzido. Foi rápido, então não é aqui que eu tenho que descer. Quando fechou a porta e foi para o 9º, é aqui, que é o tempo do quinto, do 0 até o quinto. Depois do 5º até o 9º. É aqui. Aí a porta se abre e ele desce, ele sai do elevador. Ele só queria a mãe dele. E essa mulher não foi capaz, não foi sensível. Gente, eu falei, eu me coloquei também no lugar dela. Tá chorando, tá me perturbando, vou te trancar no quarto. Espera a sua mãe aí no quarto. Se ela tivesse feito isso, ele estaria vivo hoje. Mas ela simplesmente, na arrogância de ser madame, de ter uma manicure em época de pandemia, ela, em tempo de contaminar essa manicure, em ter uma doméstica em tempo de contaminar essa doméstica e o filho dela, a ânsia da elite de eu posso, eu tenho, vocês estão aqui para me servir, a gente não tem mais o Miguel. Né? E aí eu fico me perguntando quantos mais Miguel vai ter que morrer para que essa população acorde e exija os seus direitos. Essa mulher ela foi enquadrada como homicídio doloso, mas sem intenção de matar. Ela vai responder em liberdade. Se fosse ao contrário, como seria? Estaria na cadeia, estaria sofrendo, não é? Sabe? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Que mundo queremos? Como a gente pode mudar isso? Vamos se colocar mais no lugar do outro, sentir a dor do outro. Porque é muito fácil, eu estou ali fazendo minha unha, não, para de chorar. Gente, é você pensar só em você, é não sentir a dor do outro. Era uma criança de 5 anos. Minha mãe não está aqui. É isso, gente. É isso. O papel da mulher e sua posição na sociedade ainda são muito permeados de contradições. Obviamente, a primeira presidenta eleita contribuiu muito, né, para mudar esse quadro de atrofia da participação feminina. Muitas mulheres nos motivaram a chegar onde nós chegamos, a esse espaço. Né? Nós temos o exemplo da Benedita da Silva, Alessi Brandão, dentre outras. Né? E hoje nós estamos aqui, prontas para motivar outras mulheres a lutar pelos nossos direitos e os direitos de todos. Né? Nosso espaço é pouco, nosso tempo é pouco, nosso assunto é muito longo. Meninas, eu quero muito continuar com essa conversa com vocês, tá? Mas gostaria que vocês já se despedissem, porque é aquilo, né? Nós temos 1 hora de live, senão daqui a pouquinho a gente sai do ar e a gente não consegue fazer as considerações finais e nos despedir e cada uma deixar uma reflexãozinha aí, né? Para todas as mulheres. Né? Vamos começar pela Débora. A Débora está com uma carinha xoxa hoje. Faz as suas considerações finais, Débora. Aí você já se despede e vai descansar. Bom,
Eu acho que a minha consideração final para todas as mulheres, né, que estão nos ouvindo hoje, acho que é o lema do Agora é com Elas, que é por mais igualdade e participação democrática. É isso que eu desejo para todas nós, mais igualdade e mais participação democrática, porque a gente merece, porque a gente luta, porque o mundo precisa. Eu acho que os espaços onde nós estamos precisa de mais mulheres com mais sensibilidade, porque nós precisamos de mais sensibilidade, porque a sensibilidade, ela proporciona solidariedade e sororidade. É isso que eu desejo para nós, mulheres, nos tempos de hoje, no Brasil que nós estamos vivendo hoje, neste contexto político, nessa crise exagerada e aprofundada, uma crise política e uma crise sanitária extremamente grave. Então, mais participação e mais igualdade. E boa noite, muito obrigada, gente. Obrigada, Débora. Boa noite para você também. Vamos lá, Flávia. Flávia? Zélia? Eu queria agradecer imensamente o convite da Regina em nome do Agora é com Elas. Eu sei que as minhas parceiras de mandato pensam o mesmo que eu. Queria agradecer imensamente. Queria dizer aí para a população de Carapicuíba que vocês terão uma grande representante, uma grande mulher para estar representando vocês, que é a Regina. O Agora é com Elas apoia iniciativas como a da Regina, tá? Vocês terão uma representante parceira, alguém que entende vocês de fato e, acima de tudo, representa de fato essa comunidade. Então, todos vocês, eu tenho muitos alunos aí de Carapicuíba, meus alunos, pais dos meus alunos, eu queria pedir a vocês esse apoio, essa ajuda. Pedir. Oi? Eu queria pedir esse apoio, essa ajuda, todo mundo, meus colegas de profissão aí de Carapicuíba, que deem aí esse voto de confiança na Regina, que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender, tá? Então, eu queria pedir a todos vocês que estão aí me assistindo, que tenham na Regina uma verdadeira parceira na vida e no trabalho, porque é o que eu desejo para todas as mulheres, que elas tenham oportunidades na vida e no trabalho, e que a gente possa seguir juntas, tá? Nessa lida, e que a gente possa fazer o que a gente sempre fez, foi transformar o nosso luto em luta, e hoje não vai ser diferente. Que a vida desse menino, que foi ceifada, seja um marco na vida de cada um, para que a gente cada vez mais lute pelaquilo que a gente acredita de fato, que é a construção de um mundo mais justo e igualitário para todos nós, tá bom? Grande beijo para todo mundo, ótima noite, tá bom? Obrigada, eu sempre coloco meu coraçãozinho, obrigada de coração para todo mundo. Beijo, Flávia. Obrigadão. Bom, vamos lá, dona Zélia. Acabou. Obrigado pelo carinho, por ter nos convidado, né? Por ter dado essa oportunidade para a gente estar falando o que é o coletivo, colocar as nossas ideias, o que pensamos, o que queremos, como pretendemos executar o nosso trabalho, né? E dizer que estamos juntas, né? Você sabe que pode contar com a gente, né? Faço das palavras da Flávia as minhas, porque as que eu tiver aí em Carapicuíba você já sabe, né? E estamos à disposição, amiga. Muito obrigada mesmo. Deixa eu falar uma coisinha. Pessoal, eu esqueci de falar. Sigam
o mandato coletivo, agora é com elas, tá? No Facebook. Deixa o seu like, seu comentário, todas vocês, todos e todas, tá bom? Não deixem de compartilhar o que tem na nossa página e na página da Regina, tá bom? Também, tá bom, gente? Juntos somos fortes, não é isso, Regina? Juntos somos mais fortes. Então, e pode falar. mandato coletivo, gratidão, Rê, é isso. Boa noite. Eu que agradeço a vocês, sabe, foi um prazer muito grande em recebê-las. Vocês sabem também que a minha participação em Osasco é 100%, tá? Então, ninguém larga a mão de ninguém, juntas somos mais fortes, tá? Quero agradecer a todos por nos acompanharem mais essa noite. E amanhã, excepcionalmente, nós vamos estar com uma live aí com o Vicentinho. Quero que vocês participem também, tá? Às 18 horas. Quero a presença de todos aí. E é isso, meninas. Muito obrigado. Gratidão, gratidão mesmo. E assim, juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos os meus colaboradores, a minha equipe. Até a próxima. Beijo grande.